Antes de começar, quero dar minha opinião sobre esse celular Galaxy A24, que é, sem sombra de dúvida, um ótimo celular e a melhor opção entre os smartphones mais acessíveis. Se você está procurando um celular para comprar, com bom custo-benefício, do tipo bom e barato, o Galaxy A24 é uma das melhores opções em vários sentidos e vai atender a necessidade da maioria dos usuários básicos. Nesse vídeo, falarei somente das configurações iniciais e o passo a passo para fazer a configuração correta para começar a usar seu smartphone A24. Nos próximos vídeos, darei dicas sobre as funções e recursos dele que são muito úteis e interessantes. A qualidade do vídeo não é boa porque meus recursos são limitados, mas o importante é passar a informação e espero que esse vídeo ajude vocês. O Galaxy A24 é um lançamento recente da Samsung e já saiu com um preço ótimo, mas se você pesquisar com calma, pode encontrar ele em promoção em alguns sites e vai pagar ainda mais barato. Além de muito bonito, tem muitos recursos interessantes e provavelmente você nem vai usar a maioria deles. Além de um design bonito, ele vem com muitas funções interessantes, entre elas o Samsung Pay e o NFC, que é muito útil e está ficando comum na maioria dos celulares atuais mais avançados e mais caros. Com esse recurso, você consegue cadastrar o seu cartão e fazer pagamentos por aproximação. Vamos ao que interessa. Primeiro vamos falar da gaveta do chip. Pegue a chavinha para tirar a gaveta do chip, mas só vou explicar sobre ela e ainda não coloque o chip. Abrindo a gaveta do chip, ele comporta 2 chips de operador e um cartão de memória. Agora ligue o aparelho. Quando ele ligar, vai aparecer a tela Bem-vindo. Selecione o idioma. Na maioria dos aparelhos já vem português do Brasil, mas é bom dar uma conferida. Clique em Iniciar. Na próxima tela aparece para sua análise. Nessa parte ele pede para ler e aceitar a licença de usuário. Habilite a primeira opção, a segunda é opcional, ele envia os dados para o desenvolvedor analisar erros, etc. Se preferir pode habilitar todos e clicar em Próximo. Se esse vídeo te ajudar, clique no like, se inscreva no canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Assim você me ajuda e também ajuda outras pessoas. Na próxima tela ele pede para se conectar a uma rede Wi-Fi. Isso é necessário para ele fazer as atualizações necessárias. Coloque a senha do seu Wi-Fi e clique em Conectar. Quando ele se conectar, clique em Próximo e aguarde ele fazer as verificações de atualização. Na próxima etapa ele vai perguntar se você quer copiar os apps de outro aparelho. Isso é opcional e eu prefiro fazer manualmente. Se esse for seu caso é só clicar em Não copiar. Agora temos que colocar um e-mail ou telefone. Recomendo o e-mail, se você não tiver pode criar um novo na hora. Na próxima tela é só concordar com os termos e aguardar. Na próxima etapa temos que selecionar os serviços do Google que vamos deixar ativos. Recomendo deixar ativados os seguintes serviços: Backup, usar localização, enviar dados, opcional. Clique em aceitar para prosseguir. Agora é a tela de segurança, onde faremos o cadastro da biometria, o PIN, reconhecimento facial ou senha. Lembrando que se quiser fazer esse processo depois é só clicar em pular. Depois farei um vídeo explicando esses recursos, mas para facilitar, já vamos cadastrar um PIN e a biometria. Clique em impressão digital e em continuar. Cadastre uma senha padrão, PIN ou senha para usar caso tenha problemas com a sua digital. Eu recomendo um PIN que é mais segura e mais fácil. Ele deve ser de 4 dígitos. Agora toque o botão de ligar com o dedo que você quer cadastrar a digital. Você pode e deve cadastrar mais de uma. Ao tocar, mude as posições do dedo para ele gravar corretamente sua digital. Quando terminar ele avisa que completou o processo e é só clicar em Próximo. Recomendo que grave pelo menos 2 digitais. Agora ele pergunta se você quer configurar o Google Assistente. É o assistente do Google que realiza tarefas por comando de voz. Também pode configurar isso depois. Se quiserem que eu faça um vídeo sobre isso, é só deixar nos comentários e eu faço em breve. Clique em Próximo. Na tela seguinte, ele pergunta quais aplicativos você quer que ele faça download. Você tem a opção de baixar tudo ou selecionar algum específico. Veja se algum te interessa e clique em OK. Na próxima tela ele mostra mais aplicativos recomendados para você baixar. Se não tiver interesse, só desabilitar e clicar em Próximo. Samsung Account.
Aqui ele pergunta se quer logar com uma conta da Samsung. Se não quiser, pode continuar com a conta do Google, que é mais simples. Se você já usa validação em 2 etapas, digite o código que ele vai enviar para seu telefone. Esse é mais um recurso de segurança do Google para proteger sua conta. Ele envia uma mensagem para seu telefone toda vez que você usa os serviços do Google. Se você ainda não usa esse recurso de segurança, recomendo que o faça assim que possível. Clique em concluir e aguarde. Na próxima tela ele sugere mais aplicativos. Na tela vai estar escrito: descubra seu novo aplicativo, ou veja os apps que separamos para você. Se quiser baixar algum, clique em continuar, mas é opcional. Se não quiser, clique em não, obrigado. Como eu disse, pode fazer isso depois e conforme sua necessidade. Pronto! Seu celular está configurado e pronto para usar. Eu estou gostando muito desse smartphone e à medida que eu for explorando os recursos dele e tiver algo interessante, eu vou postar um novo vídeo para vocês. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários e lembre de assinar o canal para não perder as próximas dicas. Até breve!